Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta com vocês para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar um gênero textual chamado artigo de opinião. Eu vou começar a aula hoje com a leitura de fazendo algumas atividades. Vocês me ajudam? Tá bom? Espero que vocês me ajudem aí, tá bom? Vamos começar a leitura. Vamos lá. Olha só, o título do nosso texto hoje, Saúde Pública. Por onde começar o tratamento? Esse é o nosso título. Aí fala o seguinte, ó. Meu município, Remígio, está localizado no Brechó Baiano e é uma cidadezinha interiorana, calma e considerada uma cidade polo, tendo em vista sua ótima localização, que dá acesso a vários outros municípios. Entretanto, um grave problema maltrata os remigenses há mais de 10 anos. A falta de hospital público. Os vários pequenos postos de atendimento da família, PCF, que só nos servem para vacinação e receita de remédio. Em casos mais graves, somos obrigados a nos humilharmos em hospitais das cidades circunvizinhas. O caos da saúde pública do nosso país parece-nos até muito normal. Vemos qualquer notícia de pessoas morrendo em corredores dos hospitais públicos, ora por falta de atendimento, ora por falta de remédios. Desde que o Brasil é Brasil, que as pessoas sofrem com esse problema. Dinheiro para investir nisso nós sabemos que há. Os estádios que estão sendo construídos para a Copa de 2014 comprovam isso. O que falta é uma tonelada de vergonha na cara, interesse, comprometimento e planejamento daqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público nos nossos impostos. A corrupção e o péssimo eleitorado brasileiro são em quem nós devemos pôr a culpa. Minha cidade, apesar de muito conhecida no estado por ser uma cidade polo, por suas festas e vaquejadas e emancipação política, sofre com essa crueldade. Há anos que esse município não sabe o que é ter um filho originalmente nascido na sua terra. Quantos idosos e crianças já adoeceram nas madrugadas e foram obrigados a negociar com a sorte, pedindo um pouco mais de calma até enquanto chegassem ao hospital em Campina Grande, 36 quilômetros, 40 minutos de viagem. Porém, em época de campanha política, a saúde pública é um dos projetos mais prometidos pelos atônitos candidatos. O interessante é que com o tempo que faz que não nasce uma criança, em Remígio é o mesmo em que o povo vive iludido numa esperança utópica da nossa situação mudar. A culpa disso, na maior parte, sabemos que é nossa mesmo. O povo deve ter o político como merece. Nós, eleitores, ainda estamos anos-luzes de distância de saber escolher os candidatos dignos e honestos para nos representarmos. Na maioria das vezes, vê-se tanto eleitores quanto candidatos em busca de interesses particulares e não no bem comum. Os políticos fazem uma promessinha de emprego para um aqui, uma garradinha de tijolos para outro ali, pagam umas contas de água e luz para outro acolá, e esses mesmos beneficiados de um dia sofrem por décadas a fios, pois a politicagem é hereditária. Enfim, discutir problemas públicos não tem como fugir de política. Segundo nossa Constituição Federal, saúde é um direito que deve ser garantido para a população. O problema é que faltou concordar isso com as pessoas que escolhemos como responsáveis. O Brasil precisa de gente honesta. O povo precisa de uma reeducação eleitoral. Quem mais sofre com isso é meu município, meu Brasil, tá? Então vamos fazer algumas atividades agora aí. Vocês viram como foi apresentada a opinião nesse artigo aí? Aí a primeira pergunta, olha só. Vamos lá na primeira pergunta aqui, ó. Que gênero textual é esse que acabamos de ler? A gente vai ver aí, ó, que é o que nós trabalhamos. Ele é um artigo de opinião, tá? Vamos lá para a questão 12. Para que serve um texto como esse? Para que serve esse texto? Vamos lá para a questão 2. Já pensaram um pouquinho aí? Para defender uma opinião acerca de um tema polêmico e atual, como nós vimos no artigo, tá? Vamos lá. Próxima questão, assim, onde encontramos textos assim? Onde a gente pode encontrar textos assim? Vamos lá para a próxima questão.
encontramos em jornais impressos, revistas ou internet. Ok? Geralmente o texto nós encontramos aí, nesses locais. Próximo, ó. D. Qual é o tema tratado nesse texto? Como a gente acabou de ler. Qual é o tema? Vocês lembram? Qual é o tema que a gente acabou de ouvir aí na leitura? Esse texto trata sobre o caos na saúde pública brasileira. Um tema bem polêmico, né? Necessidade de todos nós aí. Vamos para o próximo, questão, a letra E. Você achou esse título subjetivo ou objetivo? Esse título, ele é objetivo ou subjetivo? Ele é objetivo. Por quê? Porque ele já revela para o autor o tema do texto. Ok? Então, ele é objetivo. E aí, na F, ele pergunta, que outro título você daria a esse texto? Essa é uma resposta pessoal. Ok? Cada um escolheria o seu. Poderia escolher outro título, você também. É uma resposta pessoal. Por isso que tem aqui, resposta pessoal. Letra G, perdão. Como o autor fez a introdução do seu texto? A introdução do texto foi trabalhada como? Lembraram aí como foi trabalhado? Ele inicia o texto apresentando para o leitor o lugar onde vive e como é a saúde pública de lá. Essa estratégia serve para contextualizar o problema e a ser discutido no texto. Então, ele inicia dessa forma, ok? Então, eu coloquei um pouquinho torto aí. E a próxima aqui, ó, letra H. Qual é a opinião do autor sobre esse tema? Qual a opinião do autor sobre esse tema? Bem, deixa eu colocar aqui. A ideia defendida do autor é que o comodismo das pessoas contribuiu com os problemas na saúde pública. Às vezes as pessoas se acomodam, de acordo com o autor, aconteceu dessa forma. E a última, letra I. Por que ele diz que dinheiro para investir na saúde há? Por que ele usa essa frase aí? Que ele diz que há dinheiro para investir na saúde. Aí ele coloca aí, ó. Porque houve grandes investimentos de dinheiro público para a Copa de 2014. Por isso que ele faz essa afirmação lá no artigo. Porque tem vários dinheiros sendo usados na construção, né? Investido aí na Copa de 2014. Vamos lá para a próxima questão, ó. Letra G, ó. Letra G fala o seguinte, ó. Quais são os dois problemas da má saúde pública no Brasil apontado pelo autor no fim do segundo parágrafo? Quais são os problemas apontados pelo autor? Lembraram aí? É a corrupção e nós, eleitores do Brasil. Esse é o problema apontado lá. Próxima questão aí, ó. Letra K. Ó. O autor cita um exemplo que acontece na cidade dele. Que exemplo é este? Devemos citar exemplos em artigos de opinião? Por quê? Então, qual foi o exemplo citado ali? Vocês lembraram qual foi o exemplo do autor? Ó, ele cita o fato de fazer tempo que não nasce, ó, que não nasce uma criança no seu município. Ele cita alguns exemplos, porque exemplos é uma estratégia argumentativa que ilustra e reforça nossas opiniões. Então, é importante fazer isso no artigo de opinião, tá? Letra L, ó. De quem é a culpa pelo descaso com a saúde no Brasil? De quem é a culpa? Lembrarei de quem é a culpa? A culpa é nossa, eleitores. De acordo com o texto, ele colocou dessa forma, tá? Letra M. O que, na maioria das vezes, tanto eleitores quanto candidatos em busca em época de eleições? O que, na maioria das vezes, tanto eleitores e candidatos buscam nas épocas das eleições? Ambos procurem sempre benefícios próprios. É isso que todo mundo busca, né? Então, vamos ver a letra N, a última. Qual é a estratégia usada pelo autor para concluir seu texto? Qual foi a estratégia usada? Vamos lá? A estratégia usada, ele reafirma, com outras palavras, a opinião defendida ao longo do texto, tá?
Aí a gente vê aqui, ó, uma charge, que foi um dos gêneros que nós já trabalhamos em algumas aulas, para que reforça esse ponto de vista sobre o hospital público aqui, ó. Olha o médico o que te fala. Vou escrever a receita na sua mão, o hospital está sem papel. Olha só, vocês viram, vocês observarem a charge, vocês vão ver que além de estar sem papel, vocês vão ver aqui, ó, vocês estão observando aqui atrás do médico, o armário está quebrado e a cadeira onde o paciente está sentado, ó, vocês perceberam? Os ajustes que fizeram aqui com corda e fita, assim como também na poltrona do médico, o estado do hospital, a gente deduz pela charge aí, né? É um texto que reforça muito esse conceito aí. A questão 2, ó. Do ponto de vista da matemática, pode inferir que o objetivo da charge acima é mostrar que os hospitais públicos consomem muitos papéis por dia. B. Discutir a diferença do sistema público de saúde e os particulares. C. Incentivar as pessoas com problemas de saúde a doarem materiais para os hospitais públicos. D. Informar sobre a ausência de papel nos hospitais públicos. Ou E. Criticar o sistema público de saúde. Do ponto de vista da temática aqui, ó, qual é o objetivo dessa charge aí? O objetivo dela é, letra E, ó, criticar o sistema público de saúde. Então aí a gente vê a importância de um artigo de opinião, tá? Onde ele expõe algumas opiniões, algumas coisas para a gente refletir aí, tá? A gente analisando a próxima questão, vamos fazer a última para a gente entender um pouco mais, a gente concluir aí. Questão 3, ó. Coloque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições relativas ao contexto da charge, que a gente acabou de ver, ó. Primeiro, a charge não condiz com o contexto social atual de nosso país, uma vez que evidencia... a charge não condiz com o contexto social atual do nosso país, uma vez que evidencia problemas no sistema público de saúde. O enunciado do hospital, o enunciado está assim, o hospital está sem papel, evidencia dos casos de imoralidade da saúde pública do Brasil. E a terceira, ó, o efeito humorístico da charge é realçado pela expressão, vou escrever receita na sua mão, e a imagem como um todo. Então, o que é verdadeiro ou falso daí? Ó? A charge não condiz com o contexto social do nosso país? É falso, ó. Condiz sim, ela mostra problemas realmente que acontecem. Aí depois diz, o enunciado do hospital está sem papel. Verdadeiro? Verdadeiro. Tá falando sobre isso sim. E o efeito humorístico está falando que está exatamente na parte que ele fala, eu vou escrever a receita na sua mão. Ou seja, também é verdadeiro. Então, dentre as opções que nós temos, ó, a gente tem várias opções aí, a sequência correta, ó. Verdadeiro, falso, falso, a gente observa de acordo com o que a gente foi marcando. Letra A, B, C ou D ou E. A gente vai ver que é a letra A, ok? E aí a gente vê a importância desse artigo de opinião, ok? Eu espero que você tenha gostado da atividade hoje. A gente fica por aqui e te aguardo na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Tchau, tchau!